Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre o Oriente Médio. Então, na última aula, a gente falou sobre os conflitos, né, do Oriente Médio, principalmente voltado à questão da hegemonia israelense na região da Palestina. Então, como é que Israel se tornou um país extremamente poderoso e com o apoio da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos vai impor a sua vontade ali na região. E agora nós vamos dar início ao estudo mais voltado a dois países que ficam ali à beira do Golfo Pérsico, que é, né, o Irã e o Iraque. Bem, então, o Irã e o Iraque, a história dessa região, ela remonta desde o período da história antiga, né? Então, principalmente, né, com o período ali da Mesopotâmia e depois o Império Persa. Então, o Irã e o Iraque, eles tiveram muita influência sobre o modelo político aplicado ainda durante o período persa, e isso veio dando continuidade até o século XX, né? Então, no caso, até o século XX, os governantes eles tinham muito, né, uma visão do que era feito do período persa, né? A questão de ele ser um governante que reunia sobre ele o poder político, o poder econômico e o poder militar e religioso, e isso vai fazer com que os chás, né, fossem extremamente poderosos. Só que, né, com a expansão islâmica a partir do século VII depois de Cristo, né, então o Islã ele surge na Península Arábica, que é uma região extremamente árida. Como é uma região extremamente árida, no primeiro momento eles vão concentrar os seus esforços na atividade comercial e apenas, né, quando o Maomé toma o poder e esse povo começa a expandir, a ter um crescimento populacional muito grande, e eles precisam, né, conquistar terras férteis para poder, né, produzir alimento suficiente para toda a sua população, que os muçulmanos vão expandir o seu território, conquistando a região do Irã e do Iraque, e isso, né, vai ser importante para a formação, né, de uma cultura que até os dias de hoje, para nós aqui do Ocidente, é extremamente conflituosa. Nós não temos tanta informação sobre eles, então é preciso ter uma pesquisa muito mais, né, relevante sobre o tema, né, sobre o que é realmente a religião islâmica, né, porque nós massificamos essa religião islâmica. Então vamos dar início aqui, né, ao nosso conteúdo, que é importante nós, né, entendermos como é que isso funciona. Bem, então, quando nós falamos em islamismo, o islamismo ele é dividido em duas grandes correntes, né? Então, no caso, o islamismo, né, ele começa a se dividir depois da morte de Maomé entre sunitas, né, que acreditava que o poder religioso ele deveria estar sob o chefe né, o chefe do Islã. Então, o que seria o chefe do Islã? Os mais sábios, os mais velhos, né, que vem dos sunas, que quer dizer a tradição. Né? Então, no caso, os sunitas, eles acreditavam nessa questão de que o homem mais velho, então os líderes religiosos, os profetas, os homens sábios que governariam o Islã, que tomaria o poder político, né, dentro da comunidade islâmica. Já existia uma outra corrente que acreditava que o poder deveria ser entregue aos descendentes de Maomé, em obediência, né, aos fundamentos do Corão, tornando-se conhecida como xiita. Né? Então nós temos dois grupos, e esses grupos eles vão entrar em conflito entre si. Né? Então vai haver as divergências e vai ocorrer conflitos entre sunitas e xiitas até os dias de hoje. Né? Nós podemos observar isso, que nós vamos falar na semana que vem, sobre a guerra do Iraque. Né? Então, quando os Estados Unidos ele vai intervir no Iraque a partir de 2004, o Iraque vai ter um conflito muito grande entre dois grupos, né, sociais dentro do Iraque, no caso os xiitas e os sunitas. No caso, apesar de seguir o Alcorão, né, esses dois grupos eles vão assumir medidas políticas antagônicas, né, e fomentam ainda a instabilidade política militar na região. Então, além de ocorrer os conflitos entre judeus e muçulmanos, também tem os conflitos entre os dois grupos islâmicos que compõem a sociedade islâmica, que são os sunitas e os xiitas. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje, né? Principalmente no Irã?
né? Então, em 79, no caso, vai ter uma revolução religiosa, né? No caso, né, que vai ter a derrubada do Shah, que é o imperador, né? Então, ele vai ser derrubado em 79, cuja dinastia já vinha ampliando, ampliamente favorável ao Ocidente desde 1925. No caso, o Shah, ele vai, né, apoiar e vai favorecer, né, os interesses dos países ocidentais na região, principalmente em relação ao petróleo, né? Então, a produção de petróleo no Irã até 1979 estaria organizado e explorado, né, pelos países ocidentais. Então, em 79 vai ter um levante, uma revolução, né, do Ayatollah Rouhani, né? Então, esse Ayatollah, né, Rouhani, ele vai simplesmente, no caso, é esse senhor que está aqui em cima, né? Então, ele vai governar o Irã de 79 a 89. Então, no caso, ele é de origem xiita, que passou a opor violentamente tudo o que representasse o padrão ocidental. Então, perseguindo, né, e agindo com violência contra aqueles que se opusessem ao seu governo, né? Então, o Ayatollah, Khomeini, ele vai romper com a diplomacia com os países ocidentais. E dentro desse mesmo contexto, nós também teremos o Iraque. O Iraque, né, a partir da década de 70, também vai ser governado por um ditador chamado Saddam Hussein. Então, nessa mesma época, no Iraque, né, o governo era ocupado por um ditador, Saddam Hussein, um muçulmano de origem sunita, que passou a se sentir incomodado com a ascensão política dos xiitas no Irã, que ameaçava influenciar todo o mundo islamizado. Então, no caso aí, qual era o medo do Saddam Hussein? É de que até os xiitas, né, dominassem também o Iraque e fazer com que a sua corrente prevalecesse dentro da comunidade islâmica mundial, né, que é aquela questão, né, dos xiitas em impor os descendentes de Maomé, né, o poder político dentro do islamismo. Então, no caso aí, né, os sunitas versus, né, os xiitas, é importante nós pensarmos o seguinte: a maior parte da população do Iraque, ela é composta por xiitas, então em torno de 70%. E o Saddam Hussein, como sendo sunita, ele tinha que colocar medidas para minimizar ou para tentar neutralizar a influência do Irã perante, né, a comunidade xiita do seu território, né? Então, nesse sentido aí, né, começa a ver os atritos que vai culminar numa guerra, uma guerra entre Irã e Iraque, que começa em 1980 e vai até 1988. Então, as posições radicais anti-Ocidente, assumidas pelo Ayatollah Khomeini, ele vai simplesmente, né, gerar, né, o alarde, particularmente dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele vai olhar o governo do Ayatollah como se fosse um governo perigoso para os seus ideais na região, levando em consideração que os Estados Unidos já apoiavam o Líbano, já apoiavam Israel, e quando houve esse conflito entre Irã e Iraque, né, então começa, no caso, os Estados Unidos começam a se sentir, né, de uma certa forma, ameaçado. Então, o importante, né, para a gente entender é sobre a questão do rio Shiat al-Arabi, né, formado, né, pela confluência entre o rio Tigres e o rio Eufrates, que deságua no Golfo Pérsico, e constitui um importante ponto estratégico para ambos os países, em sua posição meridional no canal, né, então compõe a fronteira entre Irã e Iraque, e as suas margens estão um porto de grande importância para o Irã e Iraque, inclusive para o escoamento do petróleo extraído na região. Então, no caso aí, o rio Shiat al-Arabi, né, que fica aqui no extremo sul da região aqui do rio Tigres e o rio Eufrates, ele vai desaguar no Golfo Pérsico, que é a única saída que esses dois países têm
né, para, no caso aí, ali para, né, para o estreito, né, de Hormuz, né? Então, isso vai fazer com que essa região seja extremamente valorizada, extremamente disputada. Então, diante de tais interesses de ordem territorial e econômico, Saddam Hussein ordenou o ataque rápido, né, com tanques e aviões para isolar as posições inimigas e amedrontar a população civil. Então, ele acreditava da fragilidade bélica iraniana, né, derivada da recente revolução, da mudança do regime político. Bem, então, no caso, né, essa questão dessa política, ela foi uma política, no mínimo, né, desastrosa, porque o Iraque, ele subestimou o poder bélico do seu inimigo, e a gente vê, né, que o Irã, até os dias de hoje, ele tem esse atrito ali na região, de tentar, né, conquistar a região. Né, e o conflito entre Irã e Iraque, depois nós veremos também do Iraque e o Kuwait. Então, no caso, aí, nesse primeiro momento, né, então, entretanto, os fanáticos religiosos aliados ao Ayatollah usufruíam, né, no Irã e possibilitou um grande esforço, né, da população, incluindo mulheres e crianças, para combater os iraquianos. Então, essa resistência fez com que os iraquianos não só barrassem o avanço inimigo, né, como também recuperassem várias posições. Então, no caso, né, o Irã, ele vai dar um contragolpe contra as forças, né, ali, né, do Saddam Hussein. No caso, a guerra comprometeu sensivelmente a produção de petróleo, então houve, né, o agravamento da crise do petróleo, que já tinha se iniciado lá em 73, com o surgimento da OPEP, mas, né, com a guerra entre Irã e Iraque, o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos vai cair em 20%. Então, isso vai fazer com que os Estados Unidos interferissem né, nesse conflito. No caso, nós teremos a presença de dois presidentes, né, no caso do Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e o Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética, e juntamente da ONU para mediar o acordo de paz. Então, em julho de 88, as hostilidades entre esses dois países foram suspensas, então as fronteiras foram retomadas e as antigas demarcações. Então, mas o saldo de mortos foi gigantesco para ambos os lados. Além da guerra ter deixado enormes prejuízos materiais, então incentivaram também a radicalização interna entre sunitas e xiitas nos dois países, né, gerando milhares de refugiados. Né? Então, no caso, no ano seguinte, né, o Irã sofreu um sério abalo, né, com a morte do Ayatollah. Né? Então, seus sucessores assumiram uma postura menos radical no que se refere ao Ocidente, enquanto no Iraque ele abriu uma nova frente de guerra, agora contra o Kuwait. No caso, o Saddam Hussein ele acreditava que o Kuwait era um território que pertencia ao antigo Império da Mesopotâmia. Então, o Império da Mesopotâmia que vai compor ali, né, o Iraque e o Irã. Bem, então, nesse sentido, né, o Saddam Hussein vai invadir o Kuwait no final do ano de 1989. Então, a situação iraniana atual no contexto internacional ainda demanda de cautela, em razões às ameaças de programas nucleares, né, bélicos do país. Assim como pela tensão na região, em especial ocasionadas, né, pelos ataques, né, às bases estadunidenses no Iraque no ano de 2020. Então, no caso, né, a tensão entre Irã e Estados Unidos, ele ainda permanece até os dias de hoje. Né? Então, quando nós, né, pensamos nesse conflito do Oriente Médio, então nós temos que tomar alguns cuidados. Né? Nós temos que tomar alguns cuidados porque as informações que chegam até nós não são informações tão ricas, né? Não são informações tão completas. A gente vê apenas um fragmento desses conflitos, levando em consideração também, né, que o Irã ele tem um programa de defesa também, que qualquer país que hoje, né, vise a sua soberania, ele tem como objetivo manter esse progresso, essa tentativa, né, de poder manter a sua soberania, e o Irã não é o contrário. Bem, gente, então na próxima aula, né, na semana que vem, nós vamos ver, na segunda-feira, né, falando sobre, na quinta-feira,
Nós vamos falar sobre a guerra do Afeganistão. Então, como é que a União Soviética, né, vai lutar contra o Afeganistão, os motivos da guerra e as suas causas. E depois, né, nós veremos a guerra, os Estados Unidos no Oriente Médio. Então, qual é o papel dos Estados Unidos depois da queda da União Soviética e qual é o papel dos Estados Unidos dentro, né, dessa organização política ali no Oriente Médio. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos, muito obrigado. Qualquer dúvida estou à disposição e fica o convite para a próxima aula. Muito obrigado e até mais.